Olá, meu povo, minha pova! Tô aqui hoje para fazer o primeiro vídeo sobre a nova série de Game of Thrones de House of the Dragons, A Casa do Dragão. E o vídeo de hoje eu vou falar, gente, sobre aquela cena do parto do episódio número 1. Lembrando algumas ressalvas que esse é uma história de fantasia, de ficção, que é como se fosse baseada no reino medieval. Então, algumas coisas que acontecem nessa história não acontecem na vida real. Então, vale salientar que é uma ficção. Outra coisa importante, eu não sou expert na área de Game of Thrones, então tem vários outros canais que eu indico, que eu vou deixar aqui embaixo, que eles fazem análise do episódio, cena a cena. Eu não vou fazer análise do episódio, eu vou fazer algumas considerações minhas, da minha opinião, da minha visão, principalmente do que ninguém tá falando nos outros vídeos que eu acompanho, e também de diferenças, principalmente diferenças da série para o livro. Como eu já falei no vídeo anterior, inclusive eu vou deixar linkado aqui o vídeo, se você ainda não assistiu o vídeo antes desse, assiste lá que é bem rapidinho. Então vamos lá. Para começar, essa cena do parto, ela foi muito chocante. Quem assistiu Game of Thrones, ela foi até comparada ao casamento vermelho, que acontece um monte de morte nesse casamento, enfim, babado forte. Mas o que eu queria que você soubesse é que, diferentemente do livro, essa cena, ela não aconteceu com a rainha Aemma. A rainha Aemma, ela é, na série, ela é esposa do Viserys, que é a mãe da princesa Rhaenyra. Então vamos lá, voltando aqui um pouquinho, essa cena, ela aconteceu de fato, e foi até com a família do Viserys, mas não aconteceu com a Aemma no livro. Então eu vou contar a história aqui de com quem aconteceu essa cena realmente, desse jeito, esse parto tenebroso, e como que foi. Então, o nosso relato aqui é baseado no livro Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou a série A Casa do Dragão. Então, lá na página 236, você vai encontrar o relato dessa história e com quem aconteceu. Bom, naquela época, a rainha Alyssa, que era a mãe do Jaehaerys, que é o rei antes do Viserys da série, lá no primeiro episódio, no comecinho, mostra ele bem velhinho no Conselho de 101, é aquele rei ali. Então, a Alyssa, a rainha Alyssa, era a mãe dele. Ela tinha sido rainha, o marido dela foi morto, né, o pai do rei Jaehaerys, e aí ela ficou viúva. Depois de um tempo, ela já em alguma idade avançada, conseguiu casar de novo. Ela resolveu casar de novo e por fim ela casou com Rogar Baratheon. Rogar Baratheon era a mão do rei Jaehaerys. E aí ela estava com 46 anos quando ela teve esse parto bem dificultoso. E aí na hora do parto, as pessoas que estavam ali ao redor, parteiras, eu não sei qual era o nome que era chamado, tinha os mestres, né? E tinha aquelas mulheres que ficavam ali ao redor. Elas falavam que a rainha estava muito magra, muito fraca e que ela urrava de dor. Então o bebê estava bastante antecipado, bastante adiantado, não foi um parto nada fácil. E ao longo do parto, o Rogar Baratheon, a mão do rei, estava lá já desolado. Pô, minha mulher vai morrer, bebaço, jogado no canto, ele não queria nem entrar no quarto. Quando o rei chegou lá, o rei Jaehaerys, que era o rei que estava em exercício, que a rainha mãe não era mais rainha, só tinha o título de rainha. E a esposa do rei dessa época era a irmã dele, a rainha Alysanne, que é a conhecida rainha boa. Então eles eram irmãos, os reis da época eram irmãos, né, entre si, e eles eram os filhos da Alysanne, que estava tendo esse parto difícil com 46 anos. Muito bem, o pessoal que estava lá futricando, né, na hora do parto, falou que alguma coisa arrebentou dentro da mulher. E ninguém sabe dizer o que aconteceu. Mas a gente já sabe que um parto prematuro é um parto com alto risco, grandes chances, poucas chances de sobrevivência, né? E aí nisso, o mestre lá da época chegou pro rei e falou, olha, infelizmente não tem mais nada que a gente possa fazer pela rainha, né? Que ela vai morrer, não tem nada que possa ser feito e tal. E aí o rei ainda falou bem assim, cuidado, porque você tá falando da mãe do rei. Mas, muito triste, desolado, ele não queria dar ordem também, e aí ele chegou e chamou o Rogar Baratheon, né, o marido dela, né, falou, cara, ó, é sua esposa, você que tem que resolver aí, chamou o mestre, falou, mestre, repete aqui pra ele o que tá acontecendo. Aí o mestre falou tudo, né, o porquê que não ia conseguir mais salvar a rainha, pela idade avançada também, e pelo parto ser prematuro, ela já tá muito fraquinha e tal, e aí pegou e ele deu a ordem, então, ele falou, salve o meu filho. Disse no livro que nessa hora a rainha Alysanne, né, a mãe do rei, acordou do leite lá de papoula que eles dão pra pessoa não sentir tanta dor, e ela disse bem assim, salvem o meu filho. E ela pediu que esse parto fosse realizado, no caso, então, a cesárea, porque ela sabia que ela já ia morrer e ela queria tentar trazer a criança ao mundo. Só que aí ela sussurra baixinho pra Alysanne, que é a rainha, né, a rainha filha, né, vamos dizer assim, que tá lá segurando a mão dela, e ela fala bem assim, eu vou encontrar os meus meninos, que ela está se referindo aos filhos dela que já tinham morrido. Alguns morreram no parto e outros morreram bem criancinha. Então, nesse caso desse parto, foi aprovado pela própria mãe do bebê, né? E veio, diferentemente do que aconteceu na série, o bebezinho que veio ao mundo bem fraquinho e prematuro sobreviveu. E ele não foi um menino, e sim uma menina. Foi Jocelyn Baratheon. Jocelyn Baratheon se casou com o rei Aemon. Rei Aemon, que era o filho mais velho do rei Jaehaerys.
Então, ela cresceu, casou, teve filhos, e a filhinha dela, que é a filha mais velha, a primogênita, veio a ser a prima do Viserys, a princesa Rhaenys. Isso mesmo, aqui tá na série, que é a rainha que nunca foi. Na série, isso tudo aconteceu com a rainha Aemma. Só que ela, no livro, é retratado na página 393 do livro Fogo e Sangue, o parto dela, só é contado que o parto foi um parto difícil, demorado, e que a rainha não sobreviveu. Mas não teve nenhum detalhe, não teve esse rolê todo. Então, eles pegaram essa cena, que aconteceu com a rainha Alyssa, né, a mãe do rei Jaehaerys, e colocaram com a Aemma. O propósito eu não sei, porque eu acredito que deva ter futuramente um outro spin-off contando esse início lá do Aegon Conquistador. Não sei se chegaria tão longe até chegar em Jaehaerys, né? Mas na série, o Mace lá chega e primeiro a notícia vai pro Otto, que eu não entendi nada. Tinha que ser o primeiro a saber o rei, né? Mas ele chega lá, fica nos conchavos, uns cochichinhos com o Otto, que eu acho estranho, inclusive. Eu vou gravar um vídeo depois sobre isso. Mas aí ele chega e fala bem assim, não tem mais como a rainha sobreviver, ela vai morrer. Acho muito estranho isso. Possivelmente, eu acho que acima de qualquer coisa, eles quiseram mostrar nessa série, colocando essa cena no primeiro episódio, o quão era importante pro rei, da época, o rei Viserys, ele ter um filho homem, um herdeiro homem. Porque todo o enredo de House of the Dragons é meio que essa questão do patriarcado, do machismo, digamos assim. Que a rainha, a mulher, não pode reinar, só os homens, né? E o Viserys, ele foi eleito pelo Conselho de 101 por ser homem, só por ser homem. Ele estava em menos vantagem do que a prima dele, a rainha Viserys, a rainha Rhaenys, né? Então, o enredo todo da série se baseia nisso. Então, eu acho que muito importante essa cena, que chocou realmente, ela foi para mostrar isso, para trazer um alerta de como que a mulher era tratada naquela época. A própria rainha Aemma, ela fala num episódio para Rhaenyra, né? Que o campo de batalha das mulheres é no parto, é na hora do parto, é trazendo herdeiros ao mundo, né? Tanto que a princesa até fala, não, eu prefiro ir pra batalha, lutar, do que ficar tendo herdeiros. Então, assim, eu vi um vídeo de algum americano falando que se isso realmente foi necessário, porque a cena é chocante, eu não vou nem colocar aqui pra não cortarem aqui esses vídeos, mas é muito sangue, é uma coisa muito chocante. Mas esse choque é pra trazer um alerta pra essa situação. Então, eu acho que realmente foi necessário sim, porque ele foi feito pra chocar em relação a uma crítica, sabe? Então, é isso. Vou deixar um adendo aqui que eu não vou gravar vídeo sobre isso não, mas que é só uma curiosidade. A rainha, a Aemma, ela é o quê? O sobrenome dela? Arryn, Aemma Arryn. Arryn é aquele povo lá do Vale dos Sonhos, que tinha aquele lugar lá que eles jogavam o povo de um precipício lá, que em Game of Thrones é da família da Catelyn Stark. Eles são o quê? Morenos. Já vou deixar um spoiler aqui para quem ainda não assistiu os outros episódios, então cuidado, alerta de spoiler. Lá na frente, a princesa Rhaenyra, ela tem filhos que não têm os cabelos loiros. Só que a princesa Aemma, ela era Targaryen, ela tinha uma mãe Targaryen, que inclusive também morreu no parto, mas isso é uma outra história. E ela era Arryn, então ela podia muito bem ter nascido com os cabelos pretos e não prateados, igual na série retratada. Inclusive, no livro não fala se ela tem os olhos púrpuras, que são as características do Targaryen, e os cabelos platinados. Então, é uma coisa interessante. Tem algumas imagens na internet que retratam a Aemma Arryn com os cabelos ruivos, eu já vi imagens, e também pretos. Olha que babado. Só pra deixar a pulguinha atrás da orelha de vocês. Mas é isso, pessoal. Em breve eu vou trazer mais vídeos contando mais curiosidades e diferença dos livros. Me conta o que você achou aqui desse episódio, dessa cena, se você gostou, se você não gostou, o que você achou do primeiro episódio. Deixa aqui pra mim nos comentários e já curte, compartilha esse vídeo pra me ajudar a gravar mais vídeos como esse e trazer pra vocês. É isso? Um beijo e até mais!